Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de biologia. Continuamos no capítulo de bioquímica da nossa apostila. Relembrando, na aula passada a gente viu componentes inorgânicos e viu que o componente é inorgânico quando ele tem a falta do carbono, né? A gente viu os tipos e tal. E nesta aula a gente vai ver componentes orgânicos. Vamos ver dois, tá? Na aula de hoje. O primeiro dele, pessoal, é os carboidratos, né? Acredito que você já tenha visto esse conceito e tal. E o que seriam os carboidratos, pessoal? São os açúcares, né? Conhecidos como os açúcares hidratados de carbono ou glicídios. Muito se fala em alimentação, ingerir tanto de carboidrato no dia, ingerir tanto de carboidrato, ou faltou tanto, né? Então, carboidrato nada mais é do que os açúcares hidratados de carbono ou glicídios. Vamos lá, são compostos orgânicos, tá? Então, a gente está começando o estudo dos componentes orgânicos. Pode ser elaborado pelos organismos autrófagos, certo? O que seria isso? É aqueles que produzem os próprios alimentos, como por exemplo as plantas, no processo de fotossíntese. Então as plantas, nesse processo de fotossíntese, eles produzem os próprios carboidratos. Já os organismos heterótrofos, no nosso caso, né, os animais, eles precisam ingerir, né, os carboidratos, porque a gente não é capaz de produzir o nosso próprio alimento. Então a gente tem que ingerir. E obtém os carboidratos através da nutrição, né? Então, para a gente, os carboidratos estão presentes em diversos alimentos, frutas, legumes, pães, massas. Então, seres como a gente precisa ingerir esse tipo de alimento, né? Que é através da nutrição que a gente obtém os carboidratos. Diferente da planta, que obtém os carboidratos delas através da fotossíntese. Ok? Vamos seguir aqui. Então, qual a classificação dos carboidratos? Acompanhe a apostila de vocês, porque aqui pode ficar um pouco pequeno, mas com a apostila aí e o vídeo fica mais claro. Então a gente classifica os carboidratos em três tipos: monossacarídeos, oligosacarídeos ou disacarídeos, tanto faz, e polissacarídeos. Vamos ver cada um deles. Então os monossacarídeos são os carboidratos simples, certo? Que não sofrem hidrólise. Então quais são eles? A galactose, onde ocorre isso, é um dos componentes do açúcar do leite, ou seja, a lactose, né? Tem função energética. Então esse tipo de carboidrato que a gente encontra no leite tem essa função energética, de dar energia para o nosso corpo, tá ok? Outro carboidrato que é classificado como monossacarídeo é a frutose e glicose. Onde é que a gente encontra? Mel e frutos diversos, tem função também energética, tá? Então a frutose, a glicose é um tipo de carboidrato classificado como monossacarídeo que a gente encontra no mel e em diversos frutos, que também tem a função energética, tá? Ribose, componente estrutural do ácido ribonucleico, né, que é o RNA, e a agora confundiu, pessoal. Desoxirribose, né, componente estrutural do ácido, que é o DNA também. Então, são tipos de carboidratos que se classificam em monossacarídeos, tá? Ó, adianto logo, são diversos nomes difíceis de falar mesmo, mas que você tem que saber a função de cada um e a classificação. Já os disacarídeos, tá? Quem são os disacarídeos? A gente tem a sacarose, é o açúcar da cana e da beterraba. Então, da cana de açúcar, beterraba, o pessoal está ingerindo a sacarose, né? Também tem a função energética. A lactose é o açúcar do leite, né? Tem a função energética. Então, aqui, do açúcar do leite, a gente pode ter a galactose e a lactose. A galactose é monossacarídeo, a lactose é disacarídeo. Lembro que, acho que vocês já tenham ouvido falar, não sei se é o caso de algum de vocês, intolerância à lactose, né? É a pessoa que tem intolerância não consegue ingerir esse tipo de carboidrato, certo? Porque aí o organismo não aceita, passa mal, certo? Então a lactose é um tipo de carboidrato que está presente no leite, né? Um tipo de açúcar que está no leite. E a maltose, né? É obtida do amido por hidrólise, né? Tem a função também energética. Então os disacarídeos a gente tem isso: sacarose, lactose e a maitose, certo?
Então vamos lá. A gente já viu os monossacarídeos, vamos ver os polissacarídeos agora. Os polissacarídeos, pessoal, a gente tem esses. O amido, né, é a reserva natural das plantas, encontra armazenado em altas proporções em certos caules. Então, a gente usa amido, né, em algumas receitas. Também é um carboidrato classificado como polissacarídeo. A celulose é a mais abundante polissacarídeo na natureza, né? Glicogênio também é um tipo de polissacarídeo. E a quitina é um polissacarídeo nitrogenado. Então vamos lá. Eu não vou ficar aqui lendo no vídeo, porque tem aí na apostila de vocês. E se eu for ler, o vídeo fica muito extenso, acabo perdendo o sentido do vídeo e ficando um pouco chato de assistir. Então assim, essa parte de biologia é bastante leitura. Bastante leitura, estudando essas tabelinhas que tem na apostila de vocês. O que é que você tem que entender? Componentes inorgânicos, o porquê que são inorgânicos, os tipos, componente orgânico, aqui a gente está estudando o carboidrato, as classificações do carboidrato, cada tipo de carboidrato e onde ela se classifica, certo? Função também, essas mais conhecidas, né? Lactose, esse tipo, amido, onde ela se classifica, que é importante você saber. Então as principais funções do carboidrato, né? É importante porque a gente obtém energia através desses carboidratos, energia estrutural, né? Alguns polissacarídeos compõem uma parte orgânica dos seres vivos. Então, é de extrema importância que na nossa alimentação, na nossa nutrição do dia a dia, a gente consuma algum tipo de carboidrato. E a gente acaba consumindo, né? Pessoa que toma leite, come pão, come uma bolacha, todos esses alimentos, de alguma forma, têm algum tipo de carboidrato. Ok? Outro componente orgânico que eu queria trazer para vocês são os lipídios. E os lipídios nada mais é do que gordura. Então, acho que você já tem escutado que existe aquelas gorduras boas e ruins, né? Então, ingerir gordura também, de certa forma, é importante para o nosso organismo. Então, as classificações dos lipídios, né? Os lipídios podem ser classificados em glicerídeos, fosfolipídios, ceras, cerídeos, esteróis e carotenoides, né? Então tá aqui a função de cada um, os glicerídeos, os fosfolipídios, tá? As ceras. Então façam uma leitura, que de novo, se eu for ler aqui em vídeo, fica o vídeo muito longo e acaba ficando chato também. Os esteróides é um tipo de gordura, né? Então aqui tem toda a classificação dos lipídios. E também tem as funções do lipídio. Os carboidratos é de dar energia e estrutura. Já as gorduras, pessoal, servem como uma reserva energética, né? Então você já viram aí o conceito, vou queimar a gordura. Você está queimando uma reserva energética que você tem, tá ok? Isso serve tanto para o ser humano como para animais. Já a gordura como isolante térmico é mais para os animais, tá? Esses animais que vivem em ambientes muito frios têm uma camada de gordura muito extensa, porque essa camada serve como isolante térmico para ele, certo? Também tem uma função estrutural e reguladora, né? A gordura no nosso organismo também serve para regular o funcionamento do nosso organismo, tá ok? Então na aula de hoje eu trouxe para vocês os carboidratos e os lipídios, né? Eu quero que você aprenda o conceito, o que são os carboidratos, para que serve sua classificação, o que são os lipídios, para que serve e sua classificação, tá? Não se atente, eu não quero que você fique decorando nomes difíceis, nem vou pedir para você falar, nem para escrever esses nomes difíceis. Porém, você tem que entender a sua importância, o que são, onde encontramos e para que serve, tá? Então nossa aula fica por aqui, até a próxima.